Olá, essa é a socialização do paper da disciplina Oficinas Pedagógicas. As integrantes desse grupo são eu, Laisa, Lorena, Maria Mônica, Mariana e Sheila. O nosso tema e título é Os cantos pedagógicos e a utilização de oficinas na educação infantil. O nosso resumo antecipa o lúdico, essas oficinas pedagógicas e os cantos pedagógicos que queremos trabalhar. Na introdução, falamos sobre as oficinas pedagógicas, que são o uso de dinâmicas, brincadeiras e jogos como estratégia no processo de ensino-aprendizagem. Pensando na educação infantil e na realidade das salas de aula, o nosso paper vai trabalhar essas oficinas dentro das salas em formato de cantos pedagógicos. Na educação infantil, o professor é mediador do processo de ensino-aprendizagem e ele deve manter espaços propícios para o desenvolvimento da criança. E que são esses cantos, que são estruturados com diferentes atividades. Na fundamentação, desenvolvemos essas oficinas pedagógicas, que são atividades dinâmicas que estimulam habilidades e competências em diversas áreas. E, de novo, na educação infantil, pensando na realidade da sala de aula, essas oficinas podem ser adaptadas para os cantos. Esses são ambientes com intencionalidades educativas que estão presentes na rotina e dinâmica da sala de aula. Os cantos que vamos trabalhar são o canto da arte, da cozinha, da leitura, da música e fantasia. Trazendo esses cantos para a realidade, nesse trabalho tem imagens de cantos em outra creche que dão certo, mas na minha realidade, na sala onde eu trabalho, não tem condições físicas e recursos para manter esses cantos. A única coisa que temos são livros que ficam expostos, mas a gente o ano inteiro sempre está reforçando que é para cuidar dos livros, que não é para rasgar, não é para pisar em cima, mas as crianças sempre acabam estragando. Então a professora prefere deixar lá, mas não para eles mexerem. Eles só mexem quando a gente está junto com eles ou quando vamos ler uma história. E também tem lápis e folha quando eles pedem para desenhar. Falando em desenhar, no canto da arte, várias atividades diferentes podem ser desenvolvidas. Podem usar tinta, giz, canetinha, lápis de cor, papel pardo, papel A4, matrizes recicláveis e outros. O ato de pintar e desenhar estão ligados com o desenvolvimento socioemocional, onde a criança exerce autonomia de escolha e controle de materiais. Está também envolvido com o desenvolvimento cognitivo, onde a criança explora materiais e métodos e toma decisões, e o desenvolvimento motor, com o uso da força da musculatura do braço e da mão, com o movimento de pinça, por exemplo. A prática desses varia conforme a disponibilidade de materiais que, que a sala tem, que a creche oferece. E as atividades que são, né, essas atividades, elas vão de de uma de um complemento, por exemplo, de uma contação de história e depois as crianças com papel pardo e canetinha ou tinta guache desenham a sua própria versão da história, seja em grupo ou coletivo ou individual. E também pode ir até assim para um momento de refúgio para a professora e para o aluno, onde o aluno já brincou de tudo, mas não quer brincar de nada, não quer fazer nada, mas ele gosta de sentar e desenhar. Então, pode ou não ter uma grande intencionalidade pedagógica por trás. Às vezes é um simples refúgio. Olá, eu sou Mariana Antonella e eu vou falar um pouco melhor sobre o canto da cozinha, né? A oficina da cozinha. Bom, então, segundo Zanlucci, a criança brinca daquilo que vive.
ela extrai sua imaginação lúdica de seu dia a dia. Então, a brincadeira de fazer comida, ela está presente em diversas sociedades, em diversas culturas há muito tempo. Uma brincadeira de comidinha, de fazer comidinha, ela pode revelar muitas coisas. Ela pode revelar a realidade da criança, os alimentos que ela tem em contato, a sua relação com os alimentos e até quem prepara esses alimentos, como é a sua realidade dentro de casa. E a gente sabe que a brincadeira de fazer comida, ela pode desenvolver diversas habilidades. O movimento de trazer a colher para si, por exemplo, mesmo que de brincadeirinha, ajuda muito na coordenação motora. Então, aquele movimento vai ser responsável pela escrita da criança, pela própria colher de verdade que ela vai estar usando para comer. Além de que a brincadeira de fazer comida revela muita afetividade também. Quando a criança, por exemplo, chega na professora e oferece uma comida que ela fez, uma comida que ela prepara, revela uma relação de afetividade, de contato, desenvolvendo habilidades de sociabilidade, por exemplo. Quando, por exemplo, também ela chama outra criança para brincar, para participar da brincadeira. Então, são habilidades que ela desenvolve numa simples brincadeira que podem ser usadas e vão ser importantes para toda a vida da criança, para toda a vida dela como cidadã, como parte de uma sociedade. Então, Vygotsky fala que a criança aprende muito a brincar, ao brincar, né? Algo que ela faz somente para distrair-se ou gastar energia é, na realidade, uma ferramenta muito importante para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social. Então, assumir isso é criar espaços para brincadeiras. Então, o canto da cozinha, ele funciona nesse sentido. E a partir dele, podem ser desenvolvidas diversas atividades. O canto da cozinha, ele também aproxima a criança com a natureza. Por exemplo, quando a criança pega elementos da natureza, folhinhas, sementes, até pedras, para servir de comida, para simbolizar alimentos. Então, atividades nesse sentido podem ser realizadas, trazer diversos elementos da natureza e propor com as crianças a feitura de uma comida. Então, o incentivo, à preparação da comida. Podem também ser feitas atividades ao incentivo de consumir alimentos saudáveis, trazendo, por exemplo, numa grande roda dentro do cantinho da cozinha, alimentos saudáveis, frutas, verduras, e apresentando para as crianças como são esses alimentos, a importância deles para a nossa saúde. Então, são diversas atividades que podem ser realizadas dentro do canto da cozinha e que devem ser levadas a sério. Cantos pedagógicos são oficinas, diversas oficinas espalhadas dentro de sala que permitem com que a criança se desenvolva brincando, tenha a aprendizagem no brincar, né? Então, a gente percebe que isso deve ser um trabalho constantemente incluído pelo professor, incentivado pelo professor. Então, a criança pode participar até da feitura do canto da cozinha, por exemplo, pegando caixas de papelão, pintando junto com as crianças e através de CDs e botões, por exemplo, organizar um fogão de brincadeirinha, uma pia de brincadeirinha. Então, são atividades importantes que desenvolvem diversas habilidades que podem ser realizadas e incluídas no canto da cozinha. Olá, meu nome é Maria Mônica. Vou falar um pouco para vocês sobre oficinas pedagógicas. Oficinas pedagógicas nada mais é do que atividade em grupo. Então, com essa proposta, trouxemos para dentro da oficina pedagógica o canto da fantasia. Que o canto da fantasia faz a criança criar, podendo se fantasiar sozinha, desenvolver cognitivo, social, o motora, o psicológico, psicomotora. É na brincadeira que a criança usa o seu imaginário
e tem uma rica aquisição de aprendizagem infantil, moldando o seu desenvolvimento, fortalecendo o seu conhecimento. Nessa brincadeira do imaginário, da fantasia, a criança pode despertar um desenvolvimento afetivo, cognitivo e linguísticos. O Cantinho da Fantasia também pode trazer atividades como jogos, brincadeira, voltada para a matemática, ciência, arte, língua portuguesa e psicomotricidade. Esse canto pedagógico tem como objetivo proporcionar ações que ajudem na autonomia e na aprendizagem, favorecendo assim o desenvolvimento dentro da sala de aula. Vygotsky diz que o comportamento infantil aponta que aprende significa estabelecer relações entre fatos, ideias, onde o educador é o mediador entre a criança e o seu conhecimento, tendo um papel fundamental no seu planejamento. Nesta perspectiva, o canto da fantasia faz com que a criança crie autonomia, atendendo à possibilidade de se vestir sozinha, sem se preocupar com gêneros, tendo a liberdade de vivenciar a sua criatividade lúdica. Olá, meu nome é Sheila, sou estudante de pedagogia. Vim aqui hoje para falar sobre o canto pedagógico, o canto da música. O canto da música, ele busca propiciar às crianças o processo de autodescoberta que instiga as expressões corporais e sociais, estabelecendo um papel fundamental na coordenação motora das crianças e na forma como elas se relacionam e interagem com o mundo. O canto da música, ele também promove a criatividade, onde as crianças passam a trabalhar com cantigas que envolvam histórias. Por exemplo, a música da Chapeuzinho Vermelho, que instiga as crianças a imaginarem o personagem, o cenário, produzindo os instrumentos musicais, utilizam materiais recicláveis, escolhem os tipos de instrumento, né? Por exemplo, eles tanto fazem como também tocam, né? Então, dando autonomia para as crianças e gerando também as suas próprias coreografias e movimentos corporais. Existe um contato internacional das crianças que, trabalhando as músicas de diferentes países e línguas, por exemplo, né, elas auxiliam na descoberta de novas culturas e aprendizagem de novos idiomas. Ao identificar e reproduzir sons, as crianças trabalham memorização e concentração. São habilidades fundamentais para os alunos exercerem outros tipos de sala de aula, em especial as que exijam que eles decorem algum conteúdo. O canto da música, né, ele promove também uma ampliação e melhora a fala das crianças. Se elas estiverem exercendo e repetindo as palavras, né, por exemplo, elas expandem um dicionário com as cantigas, adquirindo proximidade dos significados das palavras, né? No caso, a inclusão da música na educação, né, dentro de sala, ela é muito importante, pois contribui para o desenvolvimento das crianças, dos alunos, onde através da música eles aprimoram as capacidades cognitivas, emocionais e sociais. Se conectam de maneira, né, profunda e significativa com o mundo ao seu redor. É essencial que as instituições, né, de ensino, elas reconheçam e valorizem o valor da música no currículo escolar.
garantindo que os alunos eles tenham acesso a essa forma de arte transformadora e educativa. Segundo Platão, a educação musical é fundamental para o desenvolvimento da alma e da moralidade das pessoas. A música ela impactava profundamente na alma das pessoas e tinha o poder de influenciar o caráter e o comportamento dos cidadãos. Obrigada. Então, a metodologia desse trabalho, né? Esse trabalho tem como pesquisa, uma pesquisa básica e bibliográfica, e foram feitos recortes de artigos na internet e de diversos autores. E também do livro Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, Diálogos Possíveis a partir da formação. Então, sobre resultados e discussões do trabalho, a gente tem como principal resultado que o lúdico é possível. É possível ensinar brincando, é possível aprender brincando. Então, investir nisso é utilizar a maior ferramenta da educação infantil, que é o lúdico. Então, as oficinas pedagógicas, elas trabalham nesse sentido, né? E dentro da realidade de sala, elas podem sim ser adaptadas para cantos pedagógicos. Os cantos pedagógicos, eles auxiliam a criança a navegar pelos seus diferentes interesses, pelos seus diferentes focos. Quando a criança escolhe essas oficinas, né? Escolhe esses cantos espalhados pela sala a partir daquele que teve o seu maior interesse. E os cantos, eles não precisam ser fixos, né? Para sempre os mesmos cantos. Eles podem ser diversos cantos. Como a gente viu, existem diversas possibilidades na aprendizagem lúdica. O canto da fantasia, o canto da música, o canto da cozinha, o canto da leitura. Então, são diversas possibilidades de oficinas, né? De cantos que a criança pode ter para se desenvolver. Então, o maior resultado e a maior discussão nesse trabalho foi essa, a de que o lúdico, ele é possível, que é possível a criança aprender ao realizar a sua maior função social, que é o brincar. Então, a conclusão desse trabalho é que os cantos educacionais, os cantos pedagógicos, eles são possíveis sim. E mesmo que nem todos tenham a mesma condição de realizar esses cantos, de manter esses cantos, eles podem ser mudados a todo momento e podem ser realizados com todos os materiais possíveis, com materiais recicláveis. E isso precisa de uma intencionalidade pedagógica e tem que partir do professor, do corpo docente e da equipe diretiva. Então, a instituição educacional deve investir nisso, investir nas oficinas pedagógicas, nas oficinas que são readaptadas para cantos, ao trazer diversos materiais, diversas materialidades, diversos aspectos que podem ser utilizados nesses cantos. Então, cada canto tem a sua importância, cada canto tem o seu dever. Então, eles podem ser readaptados e mudados a todo momento, baseado na necessidade da criança, na necessidade da turma. Então, a conclusão desse trabalho é que os cantos educacionais, eles são importantes e cruciais no desenvolvimento da criança, a partir da utilização de oficinas pedagógicas dentro desses cantos, com diversas atividades e diversos aspectos que a professora pode incluir e pode manter nesses cantos educacionais. Então, é possível sim aprender brincando através de uma intencionalidade educativa e de um esforço constante do professor como mediador.